Você sabe o que são células-tronco? São células do corpo humano que são super poderosas. Elas têm a capacidade de se regenerar. Olha só como já mudou. Ou seja, elas se curam sozinhas. E elas também podem, se multiplicar, gerando outras células-tronco. E até, quem sabe, se transformam em outros tipos de células. Assim, elas podem desenvolver funções específicas que só um outro tipo de célula pode fazer. São ou não super poderosas. E se eu te dissesse que você pode ajudar a curar o seu bichinho de estimação usando os superpoderes dessas células? A repórter Helena Lara Rezende foi ver como o uso das células-tronco tem salvado a vida de muitos animais, alguns muito doentes. Classe, força, músculos. Quem vê agora o casual elegância em plena forma, nem imagina que pouco tempo atrás ele estava condenado à aposentadoria. O cavalo havia se machucado e não poderia mais competir. O casual fraturou esse osso aqui, dessa pata, que é o terceiro carpiano, o nome é o joelho do cavalo. É um osso que normalmente é fraturado por cavalos de corrida como ele, que tem uma cirurgia que pode melhorar, mas que é muito complicada e é uma fratura difícil de ser reparada. Normalmente essa cirurgia é feita com a colocação de um parafuso e era bem complicado. A opção foi então tentar tratar a fissura. Foram 6 meses e nenhuma melhora, até que o veterinário do Aras apostou numa novidade. Uma veterinária que estava fazendo uma nova experiência com células-tronco na UFRJ. E aí me deu o telefone e eu entrei em contato com ela. E foi um sucesso. A fratura, com a primeira aplicação de célula-tronco, com 30 dias, ele fechou praticamente a metade da fratura. Com todos os anos que eu já trabalho com cavalo de corrida, nunca tinha visto nada parecido. E além de voltar para as pistas, o casual surpreendeu. Passado 13 meses da fratura dele, o cavalo reapareceu na gávea, desacreditado. Desde então, o animal atuou 12 vezes, obteve 7 vitórias, 3 terceiros e 2 descolocações em provas muito fortes, em provas clássicas, onde ele enfrentou os melhores velocistas do país. A Luciana é sócia de uma clínica pioneira no ramo do tratamento com células-tronco em animais aqui no Rio de Janeiro. Embora o tema célula-tronco já tenha sido bastante explorado pela mídia, as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação a isso. O que é célula-tronco hematopoética, que já é usado há muito tempo para tratar doenças hematológicas, e a célula-tronco embrionária, que várias pessoas ouviram falar, que forma tumor, que não é segura para uso clínico, e tem as células-tronco adultas, que tem sido um foco, a gente pode dizer, mais recente da ciência. A ciência se inspira na natureza e usa as células-tronco adultas da mesma maneira que elas agem no organismo dos animais. A diferença é que a aplicação das células faz um trabalho que o corpo não está conseguindo fazer por causa da extensão da lesão ou da gravidade da doença. Quando o organismo não consegue recuperar funcionalmente sozinho aquela lesão, a gente cultiva essas células em laboratório e aplica a célula na lesão. É preciso alguns cuidados antes de fazer as aplicações de células-tronco. O primeiro passo é que o animal esteja sendo acompanhado por um veterinário especialista. Se o animal tem uma lesão neurológica, é indicado que ele esteja sendo acompanhado por um veterinário neurologista capacitado para o tratamento com célula-tronco. Então, esse veterinário ele vai fazer um diagnóstico adequado e vai avaliar se esse animal tem indicação ou não para o tratamento com célula-tronco, ou seja, se ele pode ser beneficiado pelo tratamento. As células-tronco aplicadas nos animais podem vir do próprio animal ou de outro, jovem e saudável da mesma espécie. Para conseguir as células, é retirado um pedaço do tecido do animal, que pode ser gordura, medula óssea ou placenta. As células-tronco desse tecido são guardadas em garrafas como essa. Com o tempo, o número de células vai aumentando e é preciso então ir passando as células para outros compartimentos,
para que elas possam continuar a se expandir. O objetivo é chegar aos 100 milhões. Aí vocês vão armazenando de 10 em 10 milhões. Quando a gente tiver os 100 milhões, a gente vai pegar, normalmente são um número X de garrafas, a gente vai pegar aquele montante, 100 milhões, e vai fracionar em pequenos tubos para que a gente possa armazenar em nitrogênio líquido. Isso é uma característica das células-tronco. Para serem consideradas células-tronco, elas têm que ter capacidade de proliferação. O Brasil saiu na frente nessa tecnologia e a parceria público-privada ajuda no desenvolvimento das pesquisas. A empresa que faz esse trabalho fica dentro de um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Brasil realmente tem um histórico de pesquisa em célula-tronco muito bom e isso também está de acordo com essa possibilidade de ter empresas produzindo célula-tronco para a terapia veterinária já hoje, né? Então acho que a gente está bem avançado em relação ao resto do mundo nesse aspecto. A princípio, existem duas contraindicações, ou seja, situações que não permitem que o paciente receba células-tronco. Uma seria doença infecciosa, né? A presença de uma doença infecciosa, principalmente se for na fase aguda, e a outra seria um histórico de neoplasia naquele animal. As células seriam indicadas para o animal se ele tiver uma neoplasia naquele momento, né, um tumor, ou se ele já teve tumor, né, ao longo da vida. O tratamento foi testado também em animais domésticos. Essa aqui é a Kira, que também se beneficiou com o tratamento das células-tronco. Ela passou a ter um problema renal crônico depois que teve uma das doenças do carrapato. A erliquiose, que é uma das doenças do carrapato, ela é uma doença que afeta muito essa parte renal do cachorro. E aí os sintomas são difíceis do veterinário compreender, né? Então demorou aí, ela ficou internada umas 2 semanas até a gente realmente descobrir o que ela tinha. Mas o tratamento convencional não estava fazendo efeito. A parte renal dela não estava respondendo, as taxas não estavam diminuindo. Foi quando então nós optamos por um outro tipo de procedimento que surgiu essa opção. A opção que surgiu foi associar o tratamento com a aplicação de células-tronco adultas. A gente estava já desesperado, procurava, buscava alguma coisa nova e o veterinário sugeriu esse tratamento com células-tronco. E depois da primeira aplicação, a Kira já teve uma melhora dos sintomas. Saiu de lá com 4 dias já, do jeito que vocês estão vendo agora. Então foi bem rápido a melhora, né? Agora a Kira voltou a comer bem, tá gorducha, brinca e pula no sofá. Acompanhamos a segunda aplicação das células-tronco na Kira, nessa clínica veterinária. O paciente renal ele é todo inflamado. Não adianta você sair fazendo célula-tronco, porque essa célula-tronco não vai chegar em lugar nenhum. Ela vai no tecido inflamado, nos vasos. Então é necessário que o animal melhore, se recupere, estabilize a doença renal e só aí nós utilizamos a célula-tronco como um coadjuvante para auxiliar na produção de sangue estimulada pela eritropoetina. E agora a gente vai fazer a última sessão mais como um fator de estabilização. Depois ela não vai mais precisar. Os veterinários e cientistas não falam em cura, mas afirmam que em lesões ortopédicas, como a do cavalo, Casual elegans, a taxa de sucesso é de 80%. O preço médio de uma injeção padrão com 20 milhões de células-tronco é de R$ 1.200. Mas esse preço não leva em conta os outros gastos com o tratamento, nem o acompanhamento do animal por um veterinário ou uma clínica veterinária. E além dos casos que a gente viu aqui, o tratamento com células-tronco também está tendo resultado positivo em outras situações. Tudo que a literatura tem mostrado em relação ao potencial dessas células, tanto o potencial de favorecer a regeneração de órgãos e tecidos, como um potencial imunomodulador que tem sido bastante explorado, isso abre um leque enorme de possibilidades para o uso dessas células, né? Em doenças, em lesões e doenças neurológicas, e aí na veterinária a gente chama atenção para o tratamento, a possibilidade de tratamento das sequelas de sinomose, que é uma doença extremamente grave e muito comum na veterinária. Mas a Luciana lembra, não existe milagre. Existe aquela expectativa de que o cão paraplégico vai voltar a andar quando ele usa a célula. Ele pode, sim, ser extremamente beneficiado, né, e recuperar movimentos e funções com o uso da célula. Mas, obviamente, isso vai depender de uma série de fatores, né, como
diagnóstico bem realizado, o momento em que essas células são empregadas, quanto tempo sem essa lesão, e após a aplicação também, possivelmente esse animal ele vai ter que ser submetido a um programa de reabilitação, tudo isso vai interferir no resultado. Você sabia que em alguns lugares do mundo você pode clonar o seu animalzinho de estimação? Por alguns milhares de dólares, você pode fazer uma cópia igualzinha do seu bichinho. Aqui no Brasil, a clonagem de animais ainda não é permitida. O assunto gera muita polêmica e está no centro de um debate sobre a ética nas ciências. Mas você lembra qual foi o primeiro mamífero a ser clonado? Foi a ovelha Dolly, gerada em 1996 num instituto de pesquisa na Escócia. Mas ela não viveu muito tempo. 7 anos depois, em 2003, foi sacrificada quando descobriram que ela tinha uma doença pulmonar progressiva. E você, faria a clonagem do seu bichinho de estimação?